Simbora estudar! I love my husband. Nélida Pinhon. Nélida Pinhon, uma importantíssima escritora brasileira, a primeira mulher a presidir a ABL, a Academia Brasileira de Letras, nos deixou há poucos anos. Esse conto sempre me intrigou, tá? Ele tem uma pegada feminista, né? Sobre a libertação das mulheres. É um conto ali, né, do início dos anos 80. Então nós temos essa questão ali da libertação feminina, tá? Mas esse título, né? I love my husband. Eu amo meu marido. Será que eu amo mesmo? Tá? Pensando aqui com a cabeça da nossa personagem principal. Ele tem um início de conto muito bom, que já dá o tom do que vai ser o conto. Eu amo meu marido de manhã à noite, mal acordo, ofereço-lhe café. Ele suspira exausto da noite, sempre mal dormido, e começa a barbear-se. Bato-lhe a porta 3 vezes, antes que o café esfrie. Ele grunhe com raiva e eu vocifero com aflição. Não quero meu esforço confundido com um líquido frio que ele tragará, como me traga 2 vezes por semana, especialmente no sábado. Esse parágrafo é muito forte, né? Só esse parágrafo aqui já dá pra gente ficar aqui analisando um tempão, né? Então, primeiramente, ela tem a afirmação: eu amo meu marido. E aí depois é como se ela fosse, né, contar ali que ela ama meu marido, o que que ela faz, tá? Então, de manhã à noite. E aí o que que ela faz logo de manhã? Mal acordo, ofereço-lhe café. E o marido dela só reclamação, né? A noite mal dormida, e ele está se barbeando, e ela bate na porta para que ele vá logo tomar aquele café, para que aquele café fique gostoso, né? Para que o esforço dela de fazer aquele café não seja confundido com um líquido frio que ele tragará, como me traga, né? O sexo 2 vezes por semana, tá? O sexo contado ali, em que ela tem que se doar, se dar a ele, né? Especialmente no sábado. Então, aquela coisa do prazer feminino aqui, a gente já percebe ali logo no início que ele fica implícito ali que esse prazer não há. E essa mulher, toda a vida dessa mulher, dessa personagem aqui, ela é colocada, né, o conto narrado em primeira pessoa, tá? Eu falei, né, no conto anterior que eu analisei Intimidade, da Edward Van Steen, que ele tem uma relação com essa, e vocês vão perceber, né, quem viu a análise lá ou quem está vendo aqui, volta para ver lá a relação entre esses 2 contos aqui. Tudo que ela vai fazendo, como eu dizia, né, é para fazer o marido mais feliz, porque a função dela é fazer com que o marido viva, com que o marido tenha condições de trabalhar, tá? É para isso que ela está ali, para isso que ela é a mulher dele. Então ela ri, né, para que ele saia mais tranquilo, tá, capaz de enfrentar a vida, para que quando ele volte, né, traga um pão quentinho, ou seja, que a alimente. Ele é o responsável pelo alimento de casa. Eu vou ler vários trechos, tá? Porque aqui o importante é a palavra também, não é só o enredo. A forma como ela coloca é muito importante. A mim também me saúdam por alimentar um homem que sonha com casas grandes, senzalas e mucambos, e assim faz o país progredir. E é por isso que eu sou a sombra do homem que todos dizem eu amar. O homem que todos dizem eu amar. Ela começa afirmando que eu amo meu marido e todos dizem que ela o ama, né? Aquele marido do qual ela é a sombra que faz o país progredir. Através da certeza do meu amor, proclama que não faça outra coisa senão consumir o dinheiro que ele arrecada no verão. Tá? Então perceba, e ela ainda se sente culpada por consumir o dinheiro que ele ganha. Ela tem que dar todas as condições para que ele trabalhe, tá? Quem leva toda a fama é ele, porque ela consome o dinheiro dele. E aí ela chega um momento em que ela começa a pensar, né, seria fácil alimentar o passado com ervas e mingau, tá? Que ela tem que pensar apenas no passado, do futuro se preocupa ele. Então ela tem que viver de lembranças, tá? De coisas que já passaram. Ela não deve sonhar, ela não deve pensar nada, né, daquilo. Tá? E ela vê como é fácil, né, viver de passado. Mas tem uma frase dele que é muito importante para o conto. Mulher minha tem que ser só minha e nem mesmo dela.
Isso aqui significa que ela, não, além de não poder ter os desejos, né, só dele no sentido do sexo, nem se tocar, nem a masturbação, ela tem esse direito. Tá? Então ela não pode sentir prazer com ela mesma. E é claro que ela vai ter sonhos, ela vai ter desejos, né? Como quer que eu fale de amor quando se discutem as alternativas econômicas de um país em que os homens, para sustentar as mulheres, precisam desdobrar um trabalho de escravo? Essa frase é de um momento em que ela chega com ele, ela quer discutir o amor, conversar sobre isso. Por quê? Porque ela tem pensamentos, né? Ela sonha com Clark Gable, né? Ela fala sobre uma viagem à África. Isso aqui são referências a filmes do Clark Gable. Pessoal, Clark Gable, né? Muitos de vocês, acredito que a maioria de vocês saibam, mas para quem não sabe, Clark Gable foi um cara, né? Um galã do cinema lá dos anos 50, tá? Muito famoso dos anos 50, que seria o sonho das mulheres, tá? Ou seja, ela está ali com aquilo reprimido, ela sonha com Clark Gable e ela tem aquele marido, mas ela deve agradecer por aquele marido, porque ela também, lembre-se que ela ama o marido dela. E depois desses pensamentos, ela mesma se arrepende, porque ela fala que ela recrimina o seu egoísmo, tá? Recriminei meu egoísmo ter assim perturbado a noite de quem merecia recuperar-se para a jornada seguinte. Ou seja, ele merece recuperar. As vontades dela não devem ter vez ali. Para esconder minha vergonha, trouxe-lhe café fresco e bolo de chocolate. Ele aceitou que eu me redimisse. Ele aceitou, olha que forte, ele aceitou que eu me redimisse. Então, essa coisa da mulher sem vontade, que está sempre ali pedindo desculpas, não pode ter um pensamento, não pode sonhar com nada, tem que ser apenas dele. E aí, nós temos alguns pensamentos ali do tempo em que ela se casou, do que o pai e a mãe falavam para ela. Então a mãe falava para ela assim: ser mulher é perder-se no tempo, foi a regra da minha mãe. Já viu, filha, né? Que coisa mais bonita, uma vida nunca revelada, né? O futuro, que ninguém colheu senão o marido, o pai dos seus filhos. Os ensinamentos paternos sempre foram graves. Ele dava brilho de prata à palavra envelhecimento. Só envelhece quem vive, disse o pai no dia do meu casamento. E porque viverás a vida do teu marido, tu não terás vida própria. Nós te garantimos, através deste ato, que serás jovem para sempre. Então percebam, ela tem que se preocupar com o passado, com o futuro, com os sonhos. É ele, né, quem se preocupa. E ela volta a ter pensamentos, né? Porque ela tem pensamentos ali de liberdade. Aí ela fala que imagina se o marido sonhasse, pensasse, né, o que ela pensa. Contrita, peço-lhe desculpas em pensamento, os pensamentos dela, tá? Prometo-lhe esquivar-me de tais tentações. Isso ele não sabe, ela faz esse pedido de perdão ali à distância. Ele parece perdoar-me à distância, aplaude minha submissão ao cotidiano feliz. E aí, nesses pensamentos, né, ela vai pensando o que ele pensaria se eu fizesse isso. E tem um trecho aqui muito, muito, muito interessante. Ou que ele dissesse que nessas tardes pensa em trabalhar fora. Pensa em trabalhar fora, imagina uma mulher trabalhar fora, pagar as miudezas com o meu próprio trabalho, pagar as miudezas, para ela as miudezas com o meu próprio trabalho, nem isso ela tem direito. Claro que esses desatinos me colhem justamente pelo tempo que me sobra. Então, ou seja, ela está com o tempo sobrando, tá? Ela precisa fazer mais coisas em casa, então ela ainda é uma privilegiada. Sou uma princesa da casa, ele me disse algumas vezes e com razão. Nada, pois, deve afastar-me da felicidade em que estou para sempre mergulhada. Então, ela vai voltando nessa, né, de pedir perdão. Ela tem esses pensamentos, mas ela se arrepende, porque ela foi criada para dar condições do marido prover a casa. Então, vê as semelhanças aí com o conto que eu falei anteriormente, Intimidade, tá? Em que a mulher tem essa questão, né, da liberdade dela, mas ela não consegue sair daquilo, tá? Então, 2 contos feministas aqui para vocês aqui na sequência, tá? Analisando aqui no canal. E o conto termina assim: sou grata pelo esforço
que faz em amar-me. Esforço que faz em amar-me. Para ele é um esforço amá-la, é o que ela pensa. Empenho-me em agradá-lo, ainda que sem vontade às vezes. Ainda que sem vontade de agradá-lo. Que vida triste. Ou me perturbe algum rosto estranho que não o dele. De um desconhecido, sim, cuja imagem nunca mais quero rever. Então, ela se encanta com outros homens. Sinto então a boca seca, seca por um cotidiano que confirma o gosto do pão comido às vésperas e que me alimentará amanhã também. Um pão que ele e eu comemos há tantos anos sem reclamar. Que triste. Ungidos pelo amor. Olha, ungidos pelo amor. Atados pela cerimônia de um casamento que nos declarou marido e mulher. E aí vem a última frase do conto, quase igual à primeira. Quase igual à primeira porque ela vem, antecedida por um assim. Assim, eu amo meu marido. Já ia me esquecendo. Assim, eu amo meu marido. Tá? Deixar claro isso. Preciso deixar claro isso. Não posso afirmar aqui que não o amo. Assim, eu amo meu marido. Por que o título desse conto não é Eu Amo Meu Marido? Oh, buzina. Porque o título desse conto não é Eu Amo Meu Marido, tá me atrapalhando aqui, buzina. E é I Love My Husband. É uma questão aí, pra deixar mais chique. Tem a questão do Clark Gable, é mais, mais ali pomposo dizer I love do que eu amo. Tá? Pessoal, um ótimo conto para se pensar aí, para refletir, tá? E que bom, que muitas mulheres se libertaram disso, tá? E que continuem se libertando, porque ainda temos pessoas que têm esse pensamento retrógrado lá de trás. Beleza, pessoal? Espero que tenham gostado. Por hoje é isso e simbora estudar!